gente vê e diz assim, bom, a nossa igreja diocesana mexe, está viva, uns lugares com mais vitalidade, noutros porventura com menos, mas está viva. E por isso damos graças a Deus e dou graças a todos vós por vos ver empenhados e com alegria, com entusiasmo neste projeto. Agora vamos olhar para o ano que está à nossa frente e que já começou, o ano pastoral. Sabem que estamos a seguir um percurso já traçado pelo Sínodo Diocesano, que foi por biénios. Este ano começa um novo biénio, dedicado ou intitulado O Serviço à Pessoa, Caminho da Igreja. É a Igreja voltada agora para a sua missão. Durante o ano pastoral vamos pôr o acento, então, ou no biênio, na missão da Igreja no mundo. O Papa João Paulo II deixou essa expressão célebre que todos gravamos: o homem é o caminho da Igreja. O Sínodo traduziu: o serviço à pessoa humana é o caminho da Igreja. O Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica sobre Deus é amor, diz-nos: o caminho do homem é a caridade, é o amor. É o caminho de Deus para os homens, é o caminho do homem para Deus, é o caminho do homem ao encontro do seu semelhante, de uns ao encontro dos outros. Então, o primeiro ano para realizar esta missão da Igreja no mundo é dedicado à caridade. Caridade como a forma primeira e primária da missão da Igreja, do seu testemunho de Deus, de Cristo e do Evangelho no mundo. Antes de mais, queria dizer, a caridade precisa a gente entendê-la bem, hein? Não ficar por aquela noção redutora de uma caridade que se reduz a dar uma esmola ou a prestar uma mera assistência pontual. Caridade engloba e é, ao mesmo tempo, relação pessoal, doação, e doação implica partilha, e serviço concreto, ou serviço de amor concreto, àquele que necessita. Engloba estas três coisas, portanto, é algo de rico e de belo. E é esta caridade que é a alma da fé, como diz Santo António, o nosso Santo António, é a alma da fé. Sem o amor, a fé morre. Mas é também a alma da missão da Igreja, a alma da evangelização. É o modo mais belo, mais atraente de dizer quem é Deus, Deus amor, para os homens. De dizer qual é a missão e o serviço da Igreja à humanidade. Porque aqui está o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é este. Em primeiro lugar, Deus é amor. Não se diz Deus é fé, nem se diz Deus é esperança. Só se diz Deus é amor. Depois, Jesus Cristo diz: não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Portanto, é a encarnação deste amor. A fé, segundo São Paulo, diz assim: vivo a minha vida presente na fé naquele que me amou e se entregou por mim. É confiança e entrega a este amor. A relação entre os discípulos é, como Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Está aqui o coração do Evangelho. Portanto, a caridade é de facto a alma
da missão da Igreja e é a forma primária desta missão. Depois é preciso que não fique nos bons sentimentos, nos bons pensamentos e nas boas intenções. É preciso concretizá-la nas várias situações. E para isso existe aquilo que nós chamamos a pastoral socio-caritativa, para lhe dar corpo, para lhe dar carne, para a tornar concreta e próxima das pessoas. A pastoral socio-caritativa é, em primeiro lugar, a expressão comunitária, eclesial, do amor misericordioso, compassivo e libertador de Deus. Em segundo lugar, é o sinal da gratuidade do amor de Deus e do amor do próximo também, de uns para com os outros. É gratuita, não cobra fatura. Em terceiro lugar, é a concretização do amor preferencial de Deus e de Jesus Cristo pelos pobres, pelos mais necessitados. E em quarto lugar, é a expressão do testemunho do amor fraterno como algo distintivo da identidade dos cristãos e das comunidades cristãs. Estás a ver qual é a finalidade desta pastoral socio-caritativa. E então temos diante de nós uma tarefa. A primeira tarefa é descobrir o que é a verdadeira caridade como estilo de vida cristã e da vida comunitária. Depois, descobrir a espiritualidade própria da caridade, que é como a mola interior que nos leva à ação. A espiritualidade do dom, da partilha, do serviço aos irmãos. E depois, então, há que pensar, repensar a organização da caridade, pois nas comunidades cristãs e ao nível diocesano. Foi isto que presidiu, então, a elaboração da carta com títulos chamados à caridade. Podíamos ter escolhido outro título, pensei num título assim mais teológico, por exemplo, evangelização e testemunho da caridade. Mas quisemos pôr um título chamativo, em que as pessoas se sentissem chamadas e interpeladas. E escolhemos chamados à caridade, em que cada um que veja o título sinta que o chamamento é para si também, e as comunidades. Então, depois, em primeiro lugar, olhamos para o mundo, seguimos este método: ver, julgar e agir. Pare, escute e olhe. Dizia-se antigamente na passagem de linha do caminho de ferro. Bom, então paramos para olhar para o mundo e ver os cenários de pobreza que interpelam a caridade cristã e evangélica hoje. Vários cenários. O cenário socioeconómico, que se refere pois àquelas necessidades mais elementares e materiais da vida, o pão, a alimentação, o vestuário, a casa, etc. É a pobreza económica, aquela, enfim, que talvez nós conhecemos melhor e que hoje ameaça mais muita gente e muitas famílias. A carta foi escrita antes ainda deste último pacote de austeridade, das medidas duras, cujos efeitos só vão sentir ainda mais profundamente em 2011. Até ao fim do ano a coisa ainda vai andando, mas em 2011 então vamos sentir. Depois temos o cenário cultural. Nós vivemos numa cultura muito marcada pelo individualismo, pelo hedonismo, isto é, o princípio do prazer. Faço o que gosto, o que me dá na real gana e quero lá saber dos outros. E isso hoje
uma cultura utilitarista, mercantilista, onde tudo é visto em termos do que se vai ganhar, do que se vai perder, onde todo o serviço requer pagamento. E isso produz hoje muita solidão e muita marginalização. Portanto, a pobreza relacional, que é, sobretudo, a solidão, aqueles que vivem sós, abandonados, doentes, marginalizados, migrantes, ciganos, etc., que assentem mais esta pobreza. Mas depois há também uma pobreza, o cenário do coração humano, que é a pobreza espiritual e moral, e que se refere à perda, àquelas situações onde se manifesta a perda do sentido da vida, a perda da confiança na vida, a quebra da fraternidade e da compaixão, e que se revela em perturbações de ordem psíquico-espiritual que hoje tanta gente sofre. Esse aumento da depressão, da doença da depressão, que tem tantas motivações de ordem de vazio espiritual nas pessoas. E depois em formas de autodestruição, como seja o álcool, a droga, a violência, a criminalidade. Estás a ver? Novos rostos e múltiplos rostos de pobreza. Já não são só as pobrezas antigas, são as novas pobrezas do mundo de hoje. Como diz o Papa, a globalização, não há cerca, diz a sociedade globalizada, de facto, torna-nos mais vizinhos, como nunca, mas não nos faz irmãos. E, portanto, são situações que interpelam a caridade cristã. Portanto, essa é a primeira parte. Depois, na segunda parte, vamos às fontes da caridade, ou à fonte da caridade, de onde tudo brota, de onde tudo vem. E então vamos escutar, vamos escutar Deus. Através de 3 ícones, 3 imagens que toda a gente conhece: o lava-pés, o bom samaritano e o juízo final universal, que são as passagens mais interpeladoras, talvez, do Evangelho no campo da caridade evangélica. Inicialmente era para começar pelo bom samaritano, mas depois, lendo a exortação apostólica do Papa João Paulo II sobre a entrada no novo milénio, a Igreja na entrada do novo milénio, ele, referindo-se à caridade, diz: toda a reflexão sobre a caridade na Igreja deve partir do mandamento novo do amor. E então tínhamos de partir daí, porque de facto é o distintivo do ser cristão. Mas o mandamento novo do amor, as palavras de Jesus sobre amor, vêm precedidas de um gesto que é insólito, provocador, subversivo, que é o lava-pés dos discípulos, apóstolos, por aquele que é o mestre. Em que ele quis sintetizar tudo aquilo que foi a sua vida e a sua missão, antes de partir para o Pai. Quando é um gesto profético, simbólico, que sintetiza uma vida e uma missão, para os apóstolos abrirem os olhos e verem aquilo que ele, durante a missão, lhes dizia: eu não vim para ser servido, mas para servir. E serve-nos o seu amor. É interessante porque em Jesus, que se inclina e ajoelha diante dos discípulos, é o próprio Deus que se ajoelha diante do homem. Mesmo daquele que é o seu opositor e adversário, neste caso Judas, Deus ajoelha-se e serve-lhe o seu amor, para o purificar do egoísmo e para o tornar participante da comunhão do seu amor, como diz a Pedro: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, não partilharás deste mistério de amor até ao fim. Bom,
E depois então a seguir é que vem a concretizar, termina: como eu vos fiz, fazei vós também. E depois vem a seguir então o mandamento de amor e diz: como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Quer dizer, esta palavra como eu vos amei é mais do que uma mera imitação de um exemplo. No texto original significa isto: com o mesmo amor com que eu vos amei, amai-vos vós uns aos outros. Para dizer que o mandamento do amor não é uma norma nova e difícil, é antes de mais um dom. Um dom que se torna depois tarefa para a gente. Então, isto para nos mostrar o seguinte, que a Igreja nasce da caridade, do amor. Vive da caridade. E vive no mundo para a caridade, para testemunhar e servir este amor a todos aqueles que dele precisam e dele necessitam nas situações concretas. E depois a seguir vêm os outros textos, que eu agora não me demoro neles. Vem então o bom samaritano, que nos mostra o estilo de viver este amor. O estilo do samaritano é o estilo daquele que vê com o coração, não só com os olhos físicos, vê com o coração onde há necessidade de amor, aproxima-se daquele que precisa e atua em consequência. E depois a seguir o outro texto sobre o juízo universal diz, o grande critério pelo qual todos seremos examinados e julgados é o amor. No princípio está o amor, no final está o amor que nos julgará também. O que fizestes ao mais pequenino de mim mesmo, foi a mim mesmo que o fizestes. E então diz-nos os gestos em que encarna este amor, as chamadas obras de misericórdia, que são como que os sinais do amor no caminho da vida e que devem ser atualizadas para nós hoje. Portanto, esta era a segunda parte, de onde deriva então depois toda a espiritualidade. E depois, a terceira parte, que se intitula a Igreja Casa Escola da Caridade, quer dizer, procura então dar orientações concretas. Como viver, testemunhar, servir e organizar o serviço da caridade hoje nas nossas comunidades e na nossa Igreja diocesana. Então vem aí uma série de indicações que eu recordo só, sem me demorar muito. Em primeiro lugar, diz, a comunidade cristã é sujeito da caridade. Caridade diz respeito a cada cristão, na sua relação e comunhão pessoal de uns com os outros, mas também a cada comunidade. Cada comunidade há de ser, como tal, como igreja, há de ser testemunha da caridade no meio onde vive, respondendo aos desafios desse lugar, das situações que existem nesse lugar. Não basta só a caridade individual e interpessoal, é preciso esta caridade comunitária. Então depois vem uma série de indicações práticas. A primeira coisa é cultivar a espiritualidade do dom, da partilha e do serviço. Como disse, a espiritualidade é a mola interior que nos leva a agir, que nos dá entusiasmo, força. É o gás interior. Continuaremos então com a proposta do Retiro Popular este ano com uma novidade que introduzimos. Naturalmente terá sempre um ponto de referência um texto bíblico e aquela Lectio Divina, a leitura orante e familiar da Palavra de Deus, mas que será mais curta, para pôr depois exemplos luminosos da caridade, de pessoas, de homens e mulheres que viveram e são testemunho para nós da caridade. Sejam santos, como por exemplo São Vicente de Paulo, a Beata Madre Teresa de Calcutá,
sejam mesmo não santos, mas que foram exemplos luminosos, como por exemplo Padre Américo, etc. Portanto, a vida dos santos, o seu testemunho, mesmo a palavra que nos deixaram, fará parte deste retiro popular. No ano passado, levantei a voz por causa disso. Este ano não levanto voz nenhuma. Não adianta. O bispo tem de se convencer que não é por pregar do altar abaixo ou por dar berros que as coisas vão para a frente. É o vosso entusiasmo. Se todos nos entusiasmarmos, todos assumirmos a nossa responsabilidade, tudo bem. Eu nunca desanimo. O São Inácio de Loyola, quando deu pela primeira vez e propôs a primeira vez os exercícios espirituais, o retiro começou com 6 velhinhas. 6 velhinhas, não foi com intelectuais. Nem foi com padres, nem com bispos, nem com cardeais. 6 velhinhas. Hoje estende-se a todo o mundo. Portanto, não desanimamos. A obra é de Deus, não é do bispo. Terceiro, o testemunho fraterno. As comunidades cristãs, dos primeiros cristãos, irradiavam para fora um testemunho que levavam os pagãos a dizer assim: vede como eles te amam. Nós também temos de cultivar o amor fraterno, a relação fraterna dentro das nossas comunidades cristãs. Como o melhor testemunho que se pode dar para fora. Não podemos andar grupos, ou movimentos, ou associações, ou de costas voltadas uns para os outros, com rivalidades, com invejas, com maledicências, etc. Isso será sempre um contra-testemunho. Teremos de cultivar, e isso depois cada comunidade é que é responsável, porque não há uma receita que eu possa escrever, como sabe fazer. Em cada comunidade é que tem de fazer um exame de consciência sobre como vão as relações na nossa comunidade. E o que é preciso fazer. Depois, o testemunho de proximidade aos mais vulneráveis e mais pobres. Aqueles que vivem essas situações de mais fragilidade, de mais vulnerabilidade, de pobreza, como já disse, os doentes, os idosos, aqueles que vivem sós, os presos, os marginalizados, etc. Então cada comunidade deve fazer uma inventariação, um mapa de todo o mais completo possível de todas essas necessidades que existem dentro dela. Não é só a pobreza económica, todos os aspectos. E depois perguntar-se como é que vamos intervir, como é o melhor modo de agir. Às vezes aparecem-nos problemas que é impossível de sermos nós a resolvê-los, mas podemos encaminhar. Aparecem, por exemplo, casos de recuperação da droga. Naturalmente que não é na paróquia que se vai fazer, mas através da paróquia pode-se encaminhar para instituições que fazem isso e que até estão perto daqui. Ajuda aos deficientes, às famílias dos deficientes, aos deficientes profundos, depois também há instituições para os acolher, etc. Portanto, o amor preferencial pelos mais pobres, pelos mais necessitados, é algo necessário ao ser cristão e ao testemunho do Evangelho. A caridade no itinerário da iniciação cristã, por conseguinte no itinerário catequético. Isto quer dizer, quem é iniciado à fé tem de ser iniciado a este amor. E hoje, mais do que nunca, por causa da cultura individualista e mercantilista, que as crianças absorvem desde crianças. Pois se as crianças hoje já não são capazes de fazer um favor ao avô ou à avó, sem primeiro lhe passar a fatura, quanto me dás, ou o que é que me dás,
perdem o sentido da gratuidade, da doação, do serviço aos outros. Então é preciso que na catequese da iniciação estejam atentos a isso e vejam todas as possibilidades. Já falei disso hoje de manhã com os catequistas. Pois a Eucaristia, sacramento da caridade. Não vou falar agora muito sobre isso, mas a Eucaristia tem de ser o sacramento onde vamos beber e onde nos educa semanalmente toda a comunidade para a caridade. E há gestos na Eucaristia que têm de ser valorizados. A primeira coisa é o próprio facto de nos reunirmos em assembleia celebrante, que nos leva a sair das nossas casas e a tomar consciência de que fazemos parte de uma família maior, à qual estamos unidos e ligados por laços que vão para além dos laços da carne e do sangue. Se fossem só os laços da carne e do sangue, ou das simpatias ou antipatias, não nos levavam a sair de casa sem mais. Portanto, isso, imaginai como seria pobre e empobrecedor não existir a celebração dominical. Já me refiro só do ponto de vista meramente humano e fraterno. São 2 milhões de pessoas que ainda frequentam a Eucaristia ao domingo. Portanto, seria muito uma pobreza não termos este sinal do domingo, como sinal de fraternidade que começa quando saímos de casa para nos dirigir à igreja, já com outros laços, movidos por outros laços. Depois há o gesto da paz, que é uma coisa muito interessante, embora se banalize muito, mas porque é Cristo que nos convida a estender a mão à pessoa que Nosso Senhor pôs ao nosso lado, aquele que está, não aquele que eu escolhi por ser mais ou menos simpático, mas aquele que Deus pôs a meu lado, que está a meu lado e que o Senhor pôs a meu lado. Assim como depois também o ofertório, a recolha das ofertas, também é uma expressão da nossa solidariedade e caridade para com os irmãos que necessitam. Depois disso temos também a cooperação missionária, uma forma importante de viver a caridade e de a testemunhar, é a cooperação entre as igrejas, entre as paróquias, naturalmente, mas para além das paróquias, entre as igrejas e concretamente as igrejas mais necessitadas. Nós temos, por exemplo, na Diocese, um projeto missionário de cooperação, é uma geminação entre a nossa Diocese e a Diocese do Sumbe, em Angola. E temos o grupo, eu esqueço-me sempre, não sei dizer bem, em Ondjoieto, tá bom, que faz este intercâmbio e que anima, mas foi algo assumido pela Diocese com a votação unânime do Conselho Presbiteral, mas que depois nós todos tendemos a esquecer e a delegar num grupo. É como a caridade. A gente na paróquia esquece que a caridade é de todos e toda a comunidade e tendemos a delegar naquele grupo, chamado grupo social-caritativo, ou num grupinho de pessoas, e aqui é a mesma coisa. E, portanto, nós temos este intercâmbio, é uma comunhão de valores humanos, em ordem à promoção humana, de dons espirituais, de intercâmbio missionário de pessoas que vão e vêm. Temos cá um padre enviado por eles, como temos lá um padre e leigos também enviados por nós, e hoje vamos enviar outro. E de bens também, partilha de bens. Para quem não tem nada, nós aqui temos todas as comodidades em comparação com eles. E, portanto, também, isto também é preciso, divulgar este projeto para que as comunidades se sintam responsáveis. Depois temos os serviços diocesanos de apoio à pastoral social-caritativa, temos o chamado Departamento da Pastoral Social ou Social-Caritativa, composto pela Caritas, Comissão Justiça e Paz, Comissão de Serviço da Pastoral da Saúde, da Pastoral da Mobilidade Humana, que inclui também o Serviço de Apoio aos Presos, aos Ciganos, etc.
Ora bem, estes serviços diocesanos são para que toda a comunidade diocesana, toda a igreja diocesana possa ser igreja da caridade, viver e testemunhar a caridade. São para isso. Este ano o departamento desta pastoral social caritativa tem uma responsabilidade maior em ordem a unir em rede de trabalho todos estes diferentes departamentos, todas estas diferentes secções ou subsetores da pastoral social, os diferentes grupos, etc., para um maior, melhor e mais eficaz testemunho da caridade e não andar cada um só fechado no seu quintal. E a ordem à reorganização dos serviços. Depois o serviço social-caritativo paroquial, naturalmente, em cada paróquia tem de haver um serviço motor, animador, coordenador da caridade nas diferentes expressões que lá existem. Dos doentes, dos idosos, dos deficientes, etc. Um grupo, portanto, reconhecido, não quer dizer que é no qual os outros delegam, não. É animador e coordenador das várias atividades, de modo, se possível, até a fazer uma agenda pastoral das atividades e dos encontros neste campo. Depois temos a promoção do voluntariado, não me demoro muito porque quero terminar quanto antes, a promoção do voluntariado, quer ao nível juvenil, isso, por exemplo, até devia ser uma prática habitual para aqueles que vão receber o crisma. Vejo às vezes rapazes vazios de ideais, de projetos, de propostas, e esta era uma das propostas, a fazer um treino, pelo menos, para os sensibilizar, ajudá-los a amadurecer como pessoas. E depois fazer o chamamento, muitas vezes, a pessoas que hoje já estão na reforma, cheias de competências, de qualidades, e que às vezes estão à espera de quem lhes o chame, para pôr os seus dons e os seus dotes ao serviço dos outros. Depois temos a formação, a formação para tudo, portanto, para realizar a caridade hoje. O amor é inteligente, não pode ser só ficar na boa vontade, no amadorismo, no voluntarismo. Uma das regras é fazer bem o bem que se faz. Fazer bem o bem que se faz. E, portanto, exige, pois, naturalmente, a competência, muitas vezes profissional, o conhecimento exato dos problemas que se enfrentam, uma formação, porventura, às vezes técnica, nos centros paroquiais, centros sociais paroquiais, etc. Mas não basta, não basta. Como vemos no Bom Samaritano, é preciso a formação do coração. Porque é um serviço à pessoa concreta. E à pessoa vista na sua totalidade, de alma, o corpo, alma e sentimentos. Depois temos, faço um apelo à família também, porque, como diz o ditado, a caridade bem ordenada começa na nossa própria casa. Se não há caridade entre os membros da família, como é que depois hão de viver e testemunhar? E finalmente aparece também a caridade como fonte de vocações. Como dizia Santa Teresinha, compreendi que se não existisse o amor, nem os apóstolos saíam a anunciar o Evangelho, nem os mártires ofereciam a sua vida. O amor encerra todas as vocações. Portanto, toda a vocação é uma vocação ao amor. É um serviço ao amor. E as várias vocações, eu quando digo fonte de vocações, hoje para mim, aquela primeira vocação a cuidar hoje, mesmo na igreja, é a vocação matrimonial. Antes da vocação ao sacerdócio, como urgência, eu ainda ponho a vocação matrimonial. Hoje está-se a lançar um descrédito autêntico nos meios de comunicação, na cultura ambiental, sobre o matrimónio. E a ver, não é a moda dominante, que agora é a união de facto.
sem compromissos, sem projetos, sem perspectiva cristã nenhuma. Portanto, a caridade também, o serviço de animação vocacional é também um serviço de caridade. E pronto, confiamos então a Nossa Senhora, que está aqui, cuja imagem está aqui, no mistério da sua visitação, a Santa Isabel. Ela é o exemplo da caridade, leva o melhor dom que tem, a Isabel, que é Cristo, mas depois leva-lhe também o serviço de ajuda concreta àquela que também precisava de apoio, de consolação, de presença, de companhia, de atenção no serviço da gestação ou da gravidez do filho. Por isso a Nossa Senhora é também ícone da caridade, a ela confiamos o bom êxito do ano pastoral. Muito obrigado pela vossa atenção. Só uma coisa, que eu peço então que nos grupos das paróquias se medite a carta e se procure concretizá-la para cada paróquia. E que esta carta, este é o tema deste ano, exige muita criatividade nas comunidades. Porque exige olhar, ver, deixar-se interpelar e depois como responder às situações concretas. Exige muita criatividade pastoral nas paróquias. Peço-vos isso também. Muito obrigado.